A gente tem pregado no livro de Neemias, você pode deixar aberto aí no capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Só para situar, sempre tem algumas pessoas visitando a gente vem num contínuo aí dentro desse livro. Neemias narra a história de um homem, de uma nação que havia sido deportada para outro país, e parte da população em miséria continuou vivendo no lugar que é a cidade de Jerusalém. Alguns voltaram do cativeiro para Jerusalém, regressaram uma parte, mas ainda sem muita estrutura, sem conseguir fazer grandes coisas, e ainda estavam com problemas, com os muros derrubados, insegurança, corrupção e uma série de outras coisas. E aí Neemias, esse homem que leva o título do livro, ele retorna com a autoridade do rei para restaurar os muros da cidade. Neemias era um homem de oração. A gente percebe isso desde do primeiro momento dele. Quando ele ouve as notícias sobre o seu povo, a primeira coisa que ele faz é chorar, lamentar e orar. Então, se nós temos uma lição para aprender com Neemias, é aprender a orar. E eu espero que essa seja uma das coisas que a gente faça desses domingos. Mas Neemias então retorna, a gente já falou sobre isso, ele no capítulo 3 organiza toda uma restauração dos muros, quilômetros de muros, e os muros começam a erguer. E aí os inimigos ao redor, que não queriam que aqueles muros fossem levantados, se opõem àquilo. E aí vai entrar no nosso assunto aqui, que é como lidar com esse tipo de oposição, como lidar especificamente hoje com o desprezo das pessoas. E alguns usam a expressão bullying, né? Como lidar com o bullying ou com o desprezo. Quando a gente decide levar a Deus a sério, e eu estou falando levar a Deus a sério com ouvir e obedecer, isso é que é levar a Deus a sério. Levar a Deus a sério não é fazer o que a gente quer para que Deus faça o que a gente quer, né? Não é fazer uma troca com Deus. Isso não é levar a Deus a sério. Levar a Deus a sério é ouvi-lo, ou querer ouvi-lo, e obedecê-lo. Isso é levar a Deus a sério. Quando a gente leva a Deus a sério e obedece, várias mudanças começam a acontecer na nossa vida. E essas mudanças afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Afeta a nossa família, afeta os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, nossos parentes, vizinhos, nossa comunidade. E muitas pessoas que não levam Deus a sério, por não ouvirem e obedecerem, se incomodam quando há alguém que está mudando. Por que você está mudando? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Ou por que você não faz aquilo? Isso incomoda as pessoas. Jesus disse isso, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando a gente lança a luz sobre o erro, isso incomoda. Isso não agrada as pessoas. Você está errado. Não, eu não estou fazendo mais. Você não tem precisa falar que está errado. Eu não vou mais fazer isso. Por que não? Porque eu não concordo. Por que não? E não sei o quê. E começam os questionamentos, né? Neemias chegou naquele lugar e reconstruindo os muros. Isso incomodava as pessoas. Por que você está querendo cuidar de Jerusalém? O que eles têm? Quem te deu ordem? Quem mandou? E aquela situação de obedecer a Deus incomoda os outros que não querem obedecer a Deus. A história de Neemias, a partir de agora do capítulo 4, começa a mostrar como lidar então com essa oposição crescente que acontece naquele lugar. E eu vou só mencionar para vocês o que nós vamos falar hoje e os próximas mensagens aí.
No capítulo 4, de 1 a 6, você vai ver como lidar com o desprezo. Do versículo 7 ao 23, ainda no capítulo 4, como lidar com as ameaças. Nós não vamos ver isso hoje, só semana que vem. Depois disso, capítulo 5, do 1 ao 19, a gente tem como um questionamento quanto à integridade da nossa vida. Então, Neemias é questionado quanto à sua própria integridade. E no capítulo 6, existe até uma certa intimidação e suborno para tentar desviá-lo, demovê-lo daquela determinação de reconstruir a cidade. 4 maneiras de se opor. Nós vamos pegar a primeira hoje, que é como lidar com o desprezo. Vamos olhar então capítulo 4, de 1 a 6, para começarmos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajuda, nos guia no que vamos expor aqui, nos dá discernimento sobre o que devemos reter. Aqueles que estão ouvindo, ouçam a tua voz que vem da tua palavra, com a autoridade que é tua, Senhor, e convence-nos, encoraja-nos, transforma-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus que oramos. Amém. Por que uma pessoa despreza a outra? O que motiva a prática do bullying? Nesse texto aqui, é exatamente o que está acontecendo. O que leva alguém a fazer isso? A esse tipo de prática? E eu quero destacar três coisas aqui. Eu quero que você pense nisso comigo e avalie se você concorda. Primeiro, as pessoas tendem a desprezar os outros ou a desprezar outras pessoas porque elas se sentem superiores aos outros, se sentem melhores do que os outros. Então, tendem a desprezar os que são inferiores. E era exatamente esse o contexto ali. Aqueles que moravam ao redor de Jerusalém olhavam para os habitantes de Jerusalém, os judeus, com desprezo. É um povo que tinha sido levado para o cativeiro, agora vivia em miséria, não tinham muros, não tinha segurança nenhuma, eram desprezados. Eles são inferiores. Nós somos melhores. Quando a gente se julga melhor, a gente tende a praticar isso, a desprezar os outros, a praticar o bullying, seja de uma forma direta e agressiva, como eles estavam fazendo, seja através de brincadeiras, muitas vezes. Também corremos o risco
de desprezar as pessoas que julgamos inferiores a nós. Esse senso de superioridade é que está na base de uma atitude como essa de desprezo em relação aos outros. E era esse o problema de Sanbalat e Tobias e dos que estavam com eles ali. Outra razão para essa prática de desprezar os outros é quando alguém se sente ameaçado na sua posição. A reconstrução dos muros de Jerusalém daria àquela cidade uma certa autonomia e um certo poder. Até então, os vizinhos de Jerusalém, os outros povos ao redor, se sentiam seguros, porque a Jerusalém não era uma ameaça para eles. Mas eles reconstruindo muros, tendo uma certa segurança, eles já poderiam ser uma ameaça, já teriam poder nas mãos. E isso os preocupava. Quando a gente vê outros tendo poder ao invés de nós, temos que tomar cuidado para não fazer com que essa ameaça nos leve a desprezar as pessoas por insegurança nossa. Então começamos a desconfiar das motivações, das razões de ser de pessoa fazer isso, aquilo, porque nós nos sentimos ameaçados. Seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, na sua função, seja na escola ou lá onde você convive, até em casa. Essa agressividade muitas vezes tem por base quando alguém se sente ameaçado, se sente inseguro. E a terceira, que é aquela clara no texto aqui, ele diz isso, é quando há uma raiva incontrolada, quando há ira. O que ele diz aí é que Sanbalat ardeu em ira e se indignou muito. Quando ele viu Jerusalém sendo reconstruída, ele ficou com raiva. Deixar-se levar por esse sentimento, que quando fora de controle é capaz de realizar coisas impensadas, inimagináveis até, absurdas mesmo. Está na base também do desprezo e do bullying. Você tem raiva de alguém, então você quer descontar isso de alguma forma. Se você não agride fisicamente, você agride verbalmente a pessoa. Sobre raiva, a gente tem alguns textos muito interessantes na palavra de Deus. A ira, a raiva, não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Tanto que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não é? Efésios capítulo 4, irai-vos e não pequeis. Isto é, se você vê alguma coisa que causa indignação, que está errado, estão fazendo aí uma coisa errada, e você fica irado com aquilo, você fica indignado com aquilo, e você age em função de proteger aquela pessoa que está sendo atacada injustamente, isso é uma indignação correta. Mas quando essa raiva vem por motivações erradas, por uma questão egoísta, ou por uma questão de posse, eu quero, ou por uma questão de simplesmente você foi contrariado, aí você ficou com raiva. A gente fala muito aqui para os pais sobre a importância de pôr limites e disciplinar os filhos. E quando a gente fala sobre disciplina, sobre correção de filhos, alguns pensam: não, isso está errado, isso não pode, isso vai traumatizar a criança. Sim, vai traumatizar se você agir movido pela raiva, movido pela indignação errada. Mas se você for movido pela atitude correta, aquilo que a criança, o seu filho fez,
e está errado e você ficou indignado, então expresse a ele que ele errou e que aquilo tem uma consequência e que ele perderá um privilégio, ele vai ser punido, para que ele aprenda a não fazer o mesmo erro. Então essa indignação é correta, é saudável, é boa. Mas ser movido por raiva é um perigo. E o texto que eu mencionei aí, de Efésios 4, 26 e 27, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto é, não deixe a ira permanecer durante muito tempo, não deixe o dia passar, o dia terminar e você cultivar a raiva. Não deixe a raiva permanecer no seu coração. Trate dela, resolva o problema e pronto. Agora, quando passa de um dia para o outro, aquilo vai aumentando e vai aumentando, vai chegar um momento em que você vai agredir, física ou verbalmente. Você vai expor, manifestar a sua raiva. E aí não vai sair legal, como nesse caso aqui, desse homem, ou desses homens, Sanbalate e Tobias. E os que estavam junto com ele, né? Falando sobre essas três coisas, que muitas vezes estão na base dessa atitude de desprezo: o senso de superioridade, uma posição ameaçada ou a raiva. Nós podemos ser vítimas dessas ameaças. E acho que na maioria das vezes a gente se acha vítima. Mas o que eu quero alertar hoje é que muitas vezes nós não somos as vítimas. Nós somos os agentes que promovem isso. E é esse o meu alerta hoje para a igreja. Não deixe que o desprezo em relação aos outros venha de você. Portanto, avalie as suas motivações quando você fala de outros. Quando você dá um depoimento, um testemunho de alguém. Não deixe se mover por essas atitudes: raiva, senso de superioridade ou sentir-se ameaçado, né? Sentir-se inseguro. Não deixe esses sentimentos serem a base da maneira como você trata as pessoas, porque aí nós não seremos vítimas, nós somos os agentes que agridem. Sempre vira o espelho para você. O espelho da palavra de Deus tem que ser virado para nós e não para os outros. Deus quer mudar a minha vida, a sua vida. Então olhe para isso como: Senhor, será que eu estou fazendo isso com alguém próximo a mim? Alguém que eu sinto ameaça no meu emprego? Alguém que me provoca e eu estou com raiva? Olhe para você antes de olhar para os outros. Será que você se julga superior a alguém? Despreza o outro que vem lá, não sei de onde? Segundo lugar, no texto, versículos 2 e 3, ele vai falar desses dois homens agora com as suas razões. Como e por que desprezar os outros? Primeiro, o caso de Sanbalate, que é descrito aí no versículo 2. Ele diz assim: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele não estava sozinho. Normalmente quem provoca, quem produz esse tipo de atitude de desprezar os outros, sempre quer apoio, né? Porque normalmente quem tem essa atitude de bullying em relação aos outros é covarde. Então ele quer se ajuntar a mais alguns que pensam assim também, para poder atacar aquela outra pessoa lá. Então os que desprezam,
e praticam o bullying são covardes, porque não fazem sozinhos. Ele, no caso aqui, falou dos seus irmãos e do exército de Samaria. Vem cá, olha lá aquele bando de não sei o que, eles não servem para nada. E ele fala um monte de coisa aí, né? No texto. Esses fracos judeus, quem permitiu isso eles fazerem? Será que eles vão terminar tudo num dia só? Né? E aí, será que do pó eles vão transformar em pedra de novo? Quem que eles pensam que são? Então são palavras assim, agressivas, de desprezo. E sempre assim, junto com outras pessoas. Ah lá, olha para eles. Se nós não temos esse costume de nos juntar com a nossa turminha para agredir outra pessoa, para falar mal de outra pessoa, não faça isso. Não comece isso. Mas se você faz isso, está na hora de revisar a sua vida e os seus amigos ou amigas, os seus contatos. Talvez não sejam saudáveis. Talvez você está se juntando para se sentir forte, porque você é covarde. E a gente precisa ouvir isso para se acordar enquanto é tempo. Nós, como servos de Cristo, não podemos entrar em atitudes como essa, ficar juntando nossa turminha para atacar os outros. Nas palavras desses homens aqui, fracos judeus, quem deixou vocês fazer isso? Será que farão num só dia? De onde vocês terão condições de fazer? Sempre palavras que jogam para baixo, sempre tentando desprezar ou minimizar a capacidade dos outros. Como é que são as suas palavras em relação a outras pessoas? Em relação aos seus filhos? Em relação à sua família? Não quero nem ir lá longe dos outros, os outros que estão perto. Será que muitas vezes a gente não faz isso com os nossos irmãos? Já no versículo 3, a gente tem um outro personagem aí, Tobias. Tobias não ataca as condições, ele ataca a capacidade das pessoas. Vocês podem até fazer, mas vai ficar uma porcaria. Vocês podem até ir adiante com a obra de construção dos muros, mas se passar uma raposa, um bichinho pequenininho no meio do muro, vai derrubar tudo. Vocês vão fazer um trabalho inútil. O que vocês fazem não tem valor. Que palavras duras, né? Como a gente precisa tomar cuidado em não sermos agentes disso. Em achar que o trabalho dos outros é mal feito. Se eu não fizer, não está bom. Eu sou um tanto quanto perfeccionista. E a minha tendência é, muitas vezes, achar que eu sei fazer bem feito e que os outros não sabem. Então, textos como esse me confrontam. E aprender a delegar responsabilidades e confiar que as pessoas farão um bom trabalho é sempre um desafio para mim. E eu preciso aprender isso. A tentativa desses homens aqui, Sambalat e Tobias, ao tratar com desprezo, com desdém os judeus, era procurar enfraquecê-los, tirar deles o ânimo, desmoralizá-los. Esses ataques verbais muitas vezes são bombas que nós jogamos em direção a pessoas ou a grupos que podem minar a energia dessas pessoas. É isso que as fofocas fazem. É isso que as más notícias, quando usadas indevidamente, fazem. Procuram minar o entusiasmo das pessoas para o trabalho.
E como eles fizeram em relação aos judeus. E agora eu quero virar um pouquinho o espelho. Muitos hoje colocam em dúvida o trabalho que nós fazemos como servos de Deus, especialmente se a gente está alcançando algum sucesso. A gente estava agora lá nesse fórum sertanejo e ouviu muitas experiências de diferentes missões, denominações, lugares, tipos de trabalho. E alguns deles eu ouvia, e lá no meu coração, no fundo, essa sensação de eu não acredito que eles estão fazendo tudo isso, não. Sabe aquele senso de tentar desprezar o trabalho dos outros? Aí eu parava e pensava, como eu sou miserável. Muitas vezes porque o meu trabalho, o nosso trabalho, não alcançou os mesmos resultados dos outros, a gente começa a achar defeitos nos outros. Ou procurar defeitos nos outros. Nem achar, procurar, né? E esse é o nosso coração pecador. Esse é o meu coração pecador. E eu tenho que enfrentá-lo. Se eu não quiser que ele tome conta da minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. Me livra de mim mesmo, do meu coração pecador. Mas talvez você esteja fazendo um trabalho e esteja se sentindo minado na sua força porque ouviu uma crítica aqui, uma crítica ali, alguém mencionou ou não te chamou para falar, ou seja lá o que for, não sei, a maneira como você se sentiu desprezado. Mas eu quero te encorajar a reagir da forma certa diante disso, como Neemias reagiu aqui. E olhando para ele, nos versículos 4 em diante, a gente vai ver a reação de Neemias diante do desprezo dessas pessoas todas que estavam ao redor dele lá. As pessoas desprezavam, vocês não é capaz, vocês não podem, vocês não têm condições, e não sei o quê. Como Neemias reage? É interessante que o texto nem introduz assim a mudança, né? Ele simplesmente começa a orar. Só isso. Não há reação. Neemias reagiu da seguinte forma. Não. O texto diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Senhor, nos ajuda agora. Olha o que as pessoas estão dizendo. Neemias ora. Como lidar com o desprezo? Ore. Deus é o Senhor que nós estamos servindo. Ele externa a Deus os seus sentimentos. E nem sempre os sentimentos nossos, quando a gente é desprezado, são os mais nobres. O de Neemias também não era dos mais nobres, né? A oração de Neemias não é uma oração tão bonita assim, né? Às vezes eu confesso que eu tenho muita vontade de orar assim, né? Mas ele orou. E isso faz toda a diferença. Às vezes nem a gente ora direito. Por isso que os discípulos ficavam pedindo para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós nem sabemos orar. Nós queremos aprender, né? E por isso Paulo nas suas cartas está ensinando a orar o tempo inteiro. E está pedindo orações, né? Para que ele aprenda a fazer isso. E é interessante que essa oração, onde Neemias entrega a Deus os seus inimigos e as suas acusações e diz: Senhor, é contigo agora. Senhor, toma conta deles. Tem um texto no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, verso 17 a 19, eu quero ler com vocês rapidamente. Como que a gente lida então? Como que a gente deve orar quando alguém vem com palavras agressivas, ou desprezando a gente, ou agindo contra nós? Eu acho que esse é um bom começo aqui. Romanos 12, 17 a 19. Ele diz assim:
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A questão não é bateu, levou, né? A questão é bateu, eu oro. Senhor, é com o Senhor agora. Um tempo atrás, participando de uma palestra para casais, o pregador estava dizendo o seguinte, que quando você se sente agredido verbalmente, né, pelo seu cônjuge ou alguma palavra dura, e você recebe aquilo e fica indignado e fica com raiva, a nossa tendência é querer vingar, né, querer retribuir, e com palavras ou com atitudes ou com gestos ou com alguma coisa a gente tenta retribuir. E ele falou: tem um jeito muito melhor de você se vingar. Você pode até esfregar as mãos assim, né? Saia do meio e fale: a sua briga não é comigo, é com Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Então não é comigo que você está brigando, é com Deus. Isso é covardia, não é? É exatamente isso que Neemias fez. A briga não é com a gente, pessoal. Judeus que trabalham no muro, a briga não é com a gente. Não foi Deus que mandou a gente vir aqui construir isso aqui. Não é Deus que está com a gente. Então, não é com a gente a briga. Eles que se entendam com Deus. E ele vai mais além, né? Deus, pega eles, né? O texto de Paulo em Romanos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira. E aí sim, porque a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é a gente que vai se vingar. Não é você que vai punir aquela pessoa que está procurando o seu mal, que falou mal de você. Você simplesmente sai e diz: Deus, é com o Senhor. O Senhor sabe que eu estou lutando aqui para fazer a coisa correta. Agora, se você está fazendo coisa errada, também não ore não. Aliás, ore assim: Senhor, eu estou errado, me perdoa. Seja humilde, né? Não fica jogando sua culpa nos outros também. Se você fez besteira, assuma as consequências, né? Ao invés de tentar jogar a culpa no outro. Porque senão é você que vai ter que se encarar com Deus, né? Deus fala: não, o errado não são eles não, é você, meu filho, né? Vem cá, senta no colinho do papai que você vai levar umas lapadas aqui para melhorar. Mas é interessante que essa oração de Neemias, ele não diz nada aqui, onde ele orou, como ele orou, mas parece que a oração se torna pública, ou pelo menos a atitude. Talvez as pessoas começaram a dizer lá: olha só o que estão falando da gente, olha a zombaria, olha o desprezo, olha o bullying contra nós. E aí Neemias, eu não sei se ele disse, se ele orou publicamente, se ele como chegou até todos. Mas essa oração de Neemias, ou essa atitude de Neemias de falar: Deus é quem nos vingará, Deus é quem tomará as nossas dores, porque esta obra é de Deus, contagiou as pessoas. Porque a reação deles foi essa. Olha o versículo 6. Veja como que as pessoas reagiram diante da oração de Neemias. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Aquilo que o desprezo queria fazer, ele não conseguiu. Não conseguiu atingir o coração das pessoas, porque ao tentarem atacar o ânimo das pessoas, Neemias disse: não é contra vocês, é contra Deus que eles estão agindo. Nós continuamos, nós prosseguimos. Não é contra nós, não é contra mim, não é contra você, não é contra a sua família. Não é porque você
mais magro ou mais gordo, mais alto ou mais baixo. Eu ia falar outra coisa, ainda bem que eu segurei aqui agora. Não é por isso. Mas é porque eles estão tentando minar a nossa energia para continuar a fazer o que Deus quer que a gente faça. É contra Deus a luta deles, o desprezo deles. Eles estão desprezando Deus ao desprezarem o trabalho de Deus. Então não se preocupe se você ouvir críticas quanto ao trabalho de Deus. Não é contra você. Não tente se defender, não, se justificar, brigar. Mas você que está errado, porque não sei o que, você está falando que você não sabe. Não. Você está falando contra Deus. Não é contra mim. Eu estou aqui porque Deus mandou. Fala com o chefe. Né? O chefe é ele. Pode encará-lo. Né? Eu estou aqui amando. Eu sou pau mandado. Estou aqui fazendo o que Deus mandou. Isso dá ânimo. A gente pensa assim, submissão a Deus, fazer o que Deus quer. Isso não é legal. Isso é legal. Eu estou aqui porque Deus mandou. Eu estou fazendo esse trabalho porque Deus quer. Essa convicção a gente precisa ter e se apoiar nela. A força do cristianismo não está em vencermos as batalhas todas, mas enquanto cumprimos a tarefa, Deus está conosco. A força da igreja de Jesus está nisso, porque Deus está com ela, e não porque ela vai conseguir alcançar todas as vitórias o tempo inteiro. Não vamos, não. Muitos irmãos deram a vida para que o evangelho chegasse aqui. Muitos irmãos perderam para a igreja ganhar, para o propósito de Deus prosseguir. Muitos de nós perderemos para que o propósito de Deus avance. Porque o que importa é que o muro seja construído, e não que eu faça isso, ou que eu faça aquilo, ou que eu seja reconhecido, ou que batam palma para mim, mas que o muro seja levantado. É isso que importa. O povo continuou com ânimo. Ao ver aquele sendo atacado e não caiu e continuou de pé, os outros se animaram. Vamos lá, vamos continuar. Para não. Olha lá, o cara continuou. Então, ao ser atacado, talvez você vai ser um instrumento de Deus para encorajar outros, se você continuar de pé, lutando. Terminando. Nesses momentos em que somos atacados ou desprezados ou tentam nos desanimar, o papel da liderança de Neemias foi fundamental. Quando tentaram tirar o ânimo do povo, e o papel da liderança de Neemias não foi: vamos lá, gente, esses caras não prestam não sei o quê. A tarefa de Neemias foi lembrá-los: nós estamos aqui porque Deus mandou. Lembra? Deus trouxe vocês aqui. E esse trabalho é de Deus. E isso que está se falando aí é contra Deus, não é contra mim nem contra vocês. Não é contra a igreja A, B ou C. Então não se importe com o que os outros estão falando. Deus vai resolver. Esse é trabalho dele, não é nosso. O nosso é trabalhar no muro, gente. É levar pessoas ao conhecimento de Jesus, é discipulá-las, torná-las frutíferas, que se multipliquem, alcançando outros, salvando outras vidas, levando outros ao pleno conhecimento de Deus. Uma frase que eu encontrei num dos comentários desses dias de Barber, não sei a pronúncia aqui, a ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã, só tira a força de hoje. A ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã, mas mina a força de hoje. Então, não deixa mas estão falando, o que vai acontecer, mas vou perder o emprego, olha o que estão falando ali, vai acontecer isso na minha família, a pessoa vai me deixar,
esse tipo de atitude só tira suas forças de hoje e não vai resolver os seus problemas de amanhã. Então não deixe esse tipo de acusações, desprezos, ansiedade tomar conta do seu coração. 3 lições importantes que eu quero encerrar deixando aqui. Primeira, se você está fazendo o trabalho de Deus na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na sua comunidade, espere oposição. Não vou dizer assim, espere bênçãos, espere vitórias. Não. Olhando para Neemias, espere oposição. Especialmente se você estiver fazendo a coisa certa, porque isso incomoda os outros. Segundo, aprenda a responder à oposição através da oração e não das suas próprias forças. Lembre-se, se você está fazendo a obra de Deus, aqueles ataques não são contra você, são contra o seu chefe, contra o Deus que te mandou fazer. Continue. Aprenda a responder através da oração. Senhor, é com o Senhor isso. Eu não posso fazer nada. Está nas tuas mãos. Entregue. Sabe nos Salmos, quando você ouve lá, entrega, confia, descansa. Salmo 37. Por que a gente insiste em tentar resolver a gente mesmo, se a gente tem o recurso e o benefício de falar: Deus, é teu. É o seu nome que está em jogo, não é o meu. É o teu nome. Está aqui, Senhor. Aprenda a responder à oposição em oração. E terceiro e último, persevere na tarefa que Deus te deu para realizar, independente da perseguição, independente do desprezo, independente das palavras de desânimo que você ouvir. Persevere. Deus te deu uma tarefa para fazer, continue. A gente está agora no mês de agosto. E aqui na igreja é muito comum a gente começar a ouvir assim: pastor, é o seguinte, eu estava fazendo tal coisa, eu estou com tal ministério, mas estou desanimado, estou cansado, eu estou te entregando o cargo, ou te entregando tal função. Porque é difícil trabalhar, erguer os muros. Chega um momento que a gente quer entregar, a gente, não, cansei, já fiz o que eu podia fazer, desisto. Neemias nos prega, nos ensina, vivendo: continue, não desista diante do desânimo, vá até o fim, persevere. Eu quero dizer para cada um de vocês que tem a sua função, o seu trabalho, a sua tarefa para realizar, seja em que ministério for, continue, não desista agora não. Se você estava pensando em entregar o cargo para mim depois desse culto aqui, desiste, não quero nem te ouvir. Vem para mim que eu dou uma lapada no pé do ouvido aí. Deixa para outro dia. Não, persevere, continue, não desista, vá em frente. Deus mandou, continua. Para não, né? Prossiga. É Deus que quer, então vai, né? Não é hora de parar agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através da Tua Palavra, de histórias registradas na Tua Palavra, que ainda falam ao nosso coração, e como falam, como nos confrontam. Não deixa a gente ficar eternamente com essa sensação de sermos vítimas.
Ao contrário, Senhor, ensina-nos a ver como muitas vezes erramos em relação a outras pessoas que estão perto de nós, sejam elas nossos irmãos ou não. Então não nos deixa desprezar as pessoas. Tira de nós esse sentimento de superioridade. Não nos deixe sentir ameaçados se foi o Senhor quem nos colocou em certo lugar. E também não deixa que a ira, a indignação ferva em nós e nos faça agir errado. Ajuda-nos também, Senhor, quando nos sentimos atacados, a lembrar que é através da oração, do estar com o Senhor, que nós vamos lembrar que a tarefa é tua e não nossa, que o propósito é teu. E se não for teu o propósito, Deus, nos ajuda a repensar a nossa vida, para andarmos dentro da tua vontade e não da nossa vontade. Acorda aqueles que estão andando aqui nos seus próprios caminhos, Senhor. E que a gente tenha a segurança de saber que qualquer ataque dirigido contra nós, quando te obedecemos, na verdade é dirigido contra o Senhor. E é o Senhor quem vai tomar as dores, é o Senhor quem vai agir, e nós podemos prosseguir no meio de lutas e dificuldades. Eu peço que o Senhor dê a meus irmãos que têm lutado e permanecido fiéis a força para continuarem, a força para prosseguirem como pais, como maridos, esposas, como filhos, como patrões ou empregados, como irmãos, como colegas, como seres políticos aqui na nossa cidade. Ensina-nos a termos posturas que engrandeçam o teu nome e que tenham a certeza de estar fazendo a tua vontade, Senhor. Então continua a fazer a tua obra. E Deus, nós queremos fazer parte disso. Como nós queremos continuar a construir os muros que mostram quem o Senhor é, que honrem o Senhor. Então ajuda-nos, cada um, o Senhor sabe a luta e aquilo que precisa ser confrontado e enfrentado. E que em oração a gente aprenda a transferir ao Senhor aquilo que a gente não pode fazer. Que a gente aprenda a confiar e descansar no Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.